Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E aí, está animado com esse início aí de novo trimestre? Já estamos aqui na segunda lição de Isaías, que tem como tema geral do trimestre, consolo para o povo de Deus. Hoje, nessa semana, nós vamos estudar o tema crise de liderança. E aí nós vamos continuar o estudo aí, capítulo a capítulo, verso a verso de alguns versos de Isaías. Nós teremos aqui também o quadro Alinhando a Doutrina com o Marcos André, né? E na ponta da linha e nas entrelinhas nós não teremos aqui, deixa eu até passar aqui para vocês, nós não temos aqui nas entrelinhas, porque nós estamos no formato especial, tá? Para reduzir a gravação e a gente conseguir curtir umas férias, beleza pessoal? Mas teremos ainda alguns comentários que nós estamos gravando bem antecipadamente nesse vídeo, e nós temos alguns comentários bastante interessantes aqui dos vídeos anteriores. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, temos aqui alguns comentários ainda do trimestre anterior. Dario Moura diz assim: boas férias, pessoal, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que muito nos enriquece. Obrigado, Dario. Vocês mereciam ganhar o Natal, os 10 mil inscritos no mínimo. Eita, Já passou o Natal, né? Vai que chegamos nos 10 mil. Podia ser umas 10 mil visualizações por vídeo. Nossa! YouTube. Vamos ver se as igrejas vão retornando aí aos poucos e aí o pessoal vai se interessando mais para o estudo da Escola Sabatina, e aí os vídeos de todos os canais de Escola Sabatina, quem sabe voltam, né? Aqueles patamares. Eu acho que quando tiver o cortes do Entre Linhas, a gente vai ter visualização de 5 mil. Em cada corte, né? Cortes interessantes. Quando tiver Entre Linhas Flow. A Sandra Bittar comenta assim: olá meninos, gostaria de expor o principal conhecimento adquirido com a nossa experiência em viver o sábado, que era o assunto da lição. Foi um processo. Hoje o sábado ele é esperado, ele é preparado, ele é vivido ao longo da semana. Espero que vocês tenham um excelente período de férias, mais que merecidas, né? E retornem turbinados, diz a Sandra, né? Aguardamos o Entre Linhas da forma que Deus deseja. Deus abençoe vocês. Hashtag fui até segundo Marcos e grande abraço. Grande abraço, Sandra. Espero que você tenha aí festejado essa virada de ano, que é bom, né? Festejar. É verdade, né? A gente não desejou Feliz Natal no vídeo anterior, né? Então agora Feliz Ano Novo. Feliz Natal atrasado, Feliz Ano Novo adiantado. Hoje é dia 2. Hoje é dia 2. Dia 2 de janeiro. Pra frente. Mas o vídeo sai antes. Não, vai sair dia 2 agora. Esse é o segundo vídeo já. Então Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra todos. Feliz Ano Novo atrasado. Pra você entender aí de casa, a gente tá gravando dia 14 de dezembro, tá? 2021. Não, 2020. Feliz Páscoa adiantada, pronto. O Marcos Antônio Messias Molina diz assim: tenho aprendido muito com esses anos todos de Entre Linhas. Um abraço a todos vocês. Então, Marcos, obrigado. Né, porque a gente tem aprendido, daí a gente grava compartilhando com vocês, e aí vocês dão esse testemunho dizendo que também estão aprendendo. É isso aí, né? Temos que ficar bem próximos da palavra de Deus. Ari Oliveira, obrigado por mais um conteúdo de qualidade, rapazes. Sou de Fortaleza, Ari. Um abraço, pessoal. Um abraço, Fortaleza. Ele tem comentado todos os vídeos. Obrigado, Ari, pelo seu comentário, é muito importante. Da família Ferreira Gomes. Fortaleza? Ceará? Pertinho. Nada. Então, Fortaleza no Ceará, não é? Bom, eu não sou de geografia, então não vou opinar. A família Ferreira Gomes não é de Fortaleza. Eu sei de Sobral, mas era terra de família Ferreira Gomes. Bom, depois da aula de geografia, vamos lá então. Paty Santos, as entrelinhas fazem falta mesmo. Paty. Fica resumido, né, o vídeo. E ela comenta: bom descanso, meninos. Obrigado. Valeu, Paty. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Entrelinha raiz é outra coisa, né? Sente falta do vídeo de 2 horas. O Abel Washington Albuquerque diz assim: a tela não cabe 3 pessoas, dá a sensação de ficar meio imprensado, assim, né? A gente compra, qualquer dia a gente vai comprar aquela câmera que dá o 360, sabe? Aí vai distanciar mais, né? Colocar uma tela verde no fundo também, que daí a gente consegue fazer na Torre Eiffel, nas pirâmides do Egito. Vai ficar tipo Rodrigo Silva isso aqui. Daí o Lúcio vai ter um trabalhinho bom, né? 2 horas de fazer edição de Torre Eiffel vai ficar legal. Não tem como, né? Porque 2 horas de vídeo cru. Aí para editar são uns 4 horas. Tânia BR comenta assim, último comentário de hoje, pessoal.
Ótimos comentários como sempre. Só com os comentários do primeiro Marcos já é possível passar uma lição inteira e ter muito assunto. Os dias da criação que o Ricardo falou, eu já imaginei as minhas entrelinhas. Para cada dia um estágio de amadurecimento, desde o nascimento até o descanso do céu. E vocês são fantásticos. E sim, vou esperar ter de volta o quadro Entre Linhas. É isso aí, Tânia. Ó, outra entrelinha ariana. Entrelinha ariana. Entre minha ou raiz. Entrelinhense. O Alexandre não gosta do termina. Estamos criando... Ele já entrega também, né, Alexandre? Eu não vou nem falar o que ele entrega. Muito obrigado. Todo mundo sabe que eu sou bolsonarista, né? Pessoal, isso aqui não é Entre Linhas RP, pessoal. É Entre Linhas... Beijo no coração. Pessoal, muito obrigado, Tânia e todos, pelo comentário. Os próximos vídeos nós teremos comentários dos vídeos passados. Vamos resgatar lá alguns comentários que não foram lidos ao vivo, né, porque nós estamos produzindo esse material ainda em dezembro. Mas eu queria agradecer e continuem comentando, mesmo nos vídeos. Talvez o seu comentário não vai ser lido ao vivo nesse período de férias. Não vai ser lido ao vivo, tá? Mas vai ser lido por nós, vai ser respondido. O carinho com certeza será recebido. Muito obrigado. E as críticas também, pessoal, podem enviar. Pode, eu não vou ler, mas pode. É bom para sua saúde mental. Pior que ele lê assim, lê daí fica bravo aqui, chiando, que nem uma chaleira. Bom, pessoal, agora para nós iniciarmos a nossa doxologia, a linha das doutrinas, nas pontas das linhas aí, nós vamos chamar o Marcos André, que já inicia com uma oração e faz o alinhamento aí do tema sobre esse problema de liderança aí de Israel com uma doutrina bíblica. Então, Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como fazemos sempre, eu vou convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque estamos diante de mais um ano, diante de mais uma lição. E continuamos te pedindo, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos encha do Teu Santo Espírito, para que assim possamos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir ao estudarmos esse tema tão importante da Tua Palavra. Te pedimos e te agradecemos na certeza de que o Senhor nos atende em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre crise na liderança. Eu gostaria de aproveitar esse tópico para falar sobre a nossa doutrina número 12, que é a doutrina da igreja. Essa doutrina ela trata tanto do papel da igreja na comunidade, na sociedade, na salvação de pessoas, na redenção do mundo, como também trata da organização, da ordem que deve haver na igreja de Deus. Tudo que Deus cria, Ele cria com ordem, com organização. Quando você olha para o nosso corpo, por exemplo, se você utilizar um microscópio, você vai ver que cada célula está cumprindo o seu papel, a sua função. Assim como também quando nós olhamos para o espaço, a gente vê que as órbitas dos planetas, das galáxias, das estrelas, todas elas estão cumprindo uma ordem, cumprindo um protocolo. Tanto que o ser humano utiliza as estrelas para medir o tempo, as estações, durante milênios e sempre é útil porque elas cumprem o seu papel à medida que o tempo vai passando. E não seria diferente na igreja. Deus criou a sua igreja de maneira organizada. Deus criou a sua igreja com cada pessoa com o seu papel, com a sua função. Inclusive o apóstolo Paulo utiliza o exemplo do corpo humano para dizer que cada pessoa, cada órgão cumpre, o olho, a boca, o nariz, cada coisa ali cumpre o seu papel, cumpre a sua função. Então na igreja de Deus, na organização da igreja de Cristo, não há hierarquia, o que há são funções. Jesus Cristo fala lá em Mateus no capítulo 23, verso 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então aqui está dizendo que existe um cabeça na igreja, existe um mestre na igreja, que é o próprio Deus. Aqui Jesus está falando isso, e nós todos somos irmãos. Então a igreja ela tem, na sua organização, ela tem
certas funções. Por exemplo, existe o pastor, existe o ancião, existe o diácono, existem os diretores de departamento, mas todas essas pessoas, elas não dominam umas sobre as outras. Elas servem. O pastor, ele serve a igreja na função de pastor. O ancião, ele serve a igreja na função de ancião. O diretor do departamento pessoal serve a igreja na função de departamento pessoal. Assim como cada pessoa da igreja tem a função de servir. E esse serviço é que nos torna uma organização, que nos torna organizados, cada um fazendo a sua função, todos com o objetivo de edificação, todos com o objetivo de crescimento. Deus, ele deu dons a cada um, né? E esses dons, eles são reconhecidos pela igreja para que cada pessoa ocupe a sua função, e esses dons, eles têm a função de edificação da igreja. Nós encontramos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, nesse texto está dizendo o seguinte, que os dons que são dados a cada um de nós são para o crescimento, para a edificação da igreja, para que a igreja se torne um lugar mais agradável, mais amoroso. Então, a nossa função na igreja, que é dada através dos nossos dons, deve ser para o crescimento, nunca para a crítica, nunca para desmoralizar a igreja. Às vezes a pessoa chega na igreja, por exemplo, e observa que tem um cantinho ali que está um pouco sujo, ou o chão da igreja está precisando passar um paninho, e a pessoa, ao invés de entender que se Deus chamou a atenção dela para aquele detalhe, não é para ela criticar, mas para que ela cuide daquele detalhe. Então, a gente não deve chegar e ficar falando, olha como o chão da igreja está sujo, olha como essas pessoas são desleixadas. Não, a gente deve ir lá e cuidar daquilo, passar um paninho ali e fazer aquilo com cuidado, né? Eu, às vezes, chego na igreja e noto que não tem ninguém na portaria, eu me posiciono ali, começo a recepcionar as pessoas. Às vezes também vejo o chão da igreja sujo, vou lá e passo um paninho e faço tudo isso com a mesma satisfação de que se eu estivesse lá à frente pregando ou fazendo qualquer outra função na igreja que poderia talvez ser considerado um pouco mais nobre, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as críticas na igreja, né? A igreja, ela precisa ser criticada, ela precisa de autocrítica, né? Nós como igreja precisamos fazer essa autocrítica para que a gente possa melhorar, e o próprio Jesus, ele critica, faz duras críticas à sua igreja, né? Quando nós lemos Apocalipse 2 e 3, que são as cartas às igrejas, nós vemos ali duras críticas, mas nós temos que entender, lá em Hebreus no capítulo 12, verso 6, diz que Deus, ele admoesta a igreja a quem ele ama. Então, quando ele está com essa função de criticar a igreja, ele está se utilizando dessa função de crítico da igreja, ele está criticando como alguém que ama. Então, criticando para corrigir, para melhorar, para o crescimento da igreja. E nós precisamos, se nós desejamos lançar algum tipo de crítica sobre a igreja, né, se nós desejamos fazer isso, nós devemos fazer isso com muito cuidado, porque nós devemos nos lembrar que a igreja, né, Deus declara que a igreja é como se fosse a menina dos seus olhos, né, como se fosse a parte mais frágil dos seus olhos. E tocar na igreja é como tocar nessa parte frágil dos olhos de Deus, né, incomoda a Deus, né? E o próprio Jesus, ele fala da igreja como sua noiva, como sua esposa. Nenhum homem decente gostaria de ver alguém denegrindo a imagem da sua esposa, da sua noiva. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem uma frase de Ellen White que ela diz o seguinte: quando um irmão erra, você sente que poderia dar a sua vida para salvá-lo? Se esse é o seu sentimento, então você pode aproximar-se dele e tocar-lhe o coração. Você é exatamente a pessoa indicada para visitá-lo, mas é fato lamentável que muitos que professam ser irmãos não estão dispostos a sacrificar nenhuma de suas opiniões ou julgamentos para salvar um irmão. Antes de corrigir alguém, antes de lançar uma crítica sobre alguém, a primeira pergunta que eu devo me fazer é se eu seria capaz de entregar a minha vida, ou seja, de morrer por essa pessoa. Se a resposta for sim, então eu sou a pessoa ideal para poder fazer aquela crítica. Então, quem que eu devo criticar, quem que eu devo corrigir? São as pessoas a quem eu amo,
as pessoas que eu tenho um amor que me faria entregar a minha vida por aquela pessoa. Então é isso que deve ser a crítica, é isso que deve ser a função. Fora disso, nós devemos sempre estar trabalhando para melhorar, né? O Lúcio sempre fala uma coisa aqui que eu gosto muito e que é uma política que eu tenho, é de me posicionar na igreja sempre, já que eu sei das minhas intenções de receber bem as pessoas, de fazer com que a igreja se torne um local mais agradável, né? Tem gente que fala assim, a igreja ela está muito dura, a igreja não tem amor, então eu vou sair da igreja. Não saia da igreja de maneira nenhuma, porque se você sai da igreja, se você tem essa visão de que a igreja tem que ser um lugar mais amoroso, você sai da igreja, a igreja ainda vai se tornar um lugar menos amoroso. E as pessoas que vêm do mundo machucadas, né, e vêm para a igreja, elas podem ainda se machucar mais. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não deixe de lado a nossa função que foi dada por Deus através do dom que Ele nos deu. Lá em Mateus, no capítulo 18, verso 18, Jesus diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus está dizendo que a igreja ela é uma extensão do céu aqui na terra, ela é uma embaixadora do céu aqui na terra. Então todas as nossas decisões como igreja, tudo que nós fazemos como igreja, deve estar em harmonia com o céu, deve estar de acordo com as decisões que o céu tomaria. Como nós saberíamos qual é a decisão que o céu tomaria naquela função? É nós nos perguntando, Jesus no meu lugar tomaria essa atitude? Jesus no meu lugar faria como eu estou fazendo? Jesus no meu lugar, ele promoveria esse programa da maneira que eu estou promovendo? Se a resposta for sim, nós estamos em harmonia com o céu. Se a resposta for não, nós devemos abandonar aquele método para buscar um método que seja mais parecido com os métodos de Cristo. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 47, diz assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, Deus enviava para a igreja aqueles que ele tinha o desejo de salvar. Então a igreja ela não tem função de substituir ou de complementar o plano da salvação, mas ela tem a sua função de apoiar aqueles a quem Deus deseja salvar. Então Deus pega uma pessoa lá no mundo ferida pelo pecado, machucada pelas circunstâncias da vida e leva para a igreja e espera que lá na igreja ela receba carinho, receba amor, ela seja acolhida de maneira que ela se sinta bem naquele local onde ele criou para promover esse ambiente harmonioso. Então quando você assiste aqui no canal, né, assiste as coisas que nós falamos aqui no canal, você deve aplicar as coisas que são ditas aqui na sua igreja para promover isso, promover a paz, promover a harmonia, promover um ambiente agradável para as pessoas. Então seja na sua igreja um promotor disso, seja um promotor de união na sua igreja, seja aquela pessoa que quando vê que está havendo algum conflito, você vai lá e apazigua. Se você acha que a igreja não está muito unida, você pode promover um almoço na igreja, levar os seus irmãos para a igreja, para que eles possam participar de um almoço ali, um sorrir com o outro, um brincar com o outro e assim desenvolver laços mais profundos. Então você que nos acompanha aqui no canal precisa ser um promotor disso na sua igreja, na sua comunidade, no local onde você exerce aí a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te encha desse dom, né? Como é um dom, basta você pedir que Deus vai te dar, né, para que a tua igreja se torne um local mais agradável. Eu termino aqui a minha participação, você vai agora ficar com o Alexandre, com o Ricardo e com o Lúcio, e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado pela sua oração, obrigado por ter alinhado a doutrina, e agora nós vamos na ponta da linha aqui então com essa crise aí na liderança. No sábado, então, Ricardo, na ponta da linha. Vamos lá. Então, primeiro eu vou começar pelo verso alto, tá, gente? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e de abas de suas vestes, e as abas de suas vestes, elas enchiam o templo. Então, o tema crise de liderança, um pequeno contexto. Como eu já falei, a tradição, alguns historiadores entendem que Xiahu, o pai dele Amós, que Xiahu seria primo de Uzias.
parente, logo, família real, logo frequentava a corte. Então vocês imaginam aí... Não era pouca coisa isso aí. Isso, vocês imaginam aí a questão desta crise de liderança. Porque o que acontece? Tá lá o rei Uzias lá numa boa, lá, né? Tá lá no Manás, e o rei Uzias, ele conhece a história do povo, né? Do povo de Israel, e daí ele sabe, Noé, olha lá, o Senhor foi lá, salvou do dilúvio. Moisés lá, Deus abriu o mar vermelho, salvou. Aí sabe, Abraão, Deus cuidou de Abraão lá na guerra, Ló, né? Quando queimou Sodoma e Gomorra, livrou Ló, e assim por diante, sabe? Todas essas histórias. Agora eu estou com um problema aqui, então o que eu vou fazer? Já sei, eu vou procurar o rei da Síria para me ajudar. Ele não vai procurar a Deus para ajudar, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então há uma crise de liderança aqui neste período aqui, e uma insegurança, poderia haver uma insegurança natural no ser humano, porque ele está acostumado com um contexto, está acostumado com uma situação confortável, e o pior de tudo, gente, ele recebe uma mensagem de Deus, e ainda Deus chega para ele e fala assim: olha, você vai dar a mensagem para o povo, só que não vai adiantar nada, eles não vão acreditar. Não vai adiantar nada, eles não vão mudar. E pior, vai ter... Aí ele fica sabendo de todos os problemas que a gente vai descobrir ao longo desse trimestre. Vamos lá. Sábado, ponta da linha. O autor da lição gosta de iniciar com uma história, né? De história. Ele gosta de historinha, já dá pra ver. Acho que a pergunta do Alexandre lá no vídeo passado, o que eles ficam fazendo antes de dormir, acho que eles ficam contando historinha para dormir. Mas vamos lá. A primeira história é sobre Confúcio. E fala que um discípulo do Confúcio perguntou para ele o que era necessário para um bom governo. E o Confúcio respondeu: comida suficiente, arma suficiente e a confiança do povo. Aí o discípulo, muito do xarope, mas se tirar um, né? Mas perguntou ao discípulo: imagine que você não tem escolha a não ser dispensar uma das três. Aí ele fala, aí Confúcio fala: as armas. Aí o discípulo continua com a xaropice, nem insiste. Imagine então que você fosse forçado a dispensar mais uma das duas que restaram. Qual seria? Daí o Confúcio responde: comida, pois desde a antiguidade, ou seja, o povo está acostumado a passar fome, né? O povo está acostumado a passar fome, mas confiança. Aí depois ele fala: mas um povo que não confia mais em seus governantes, de fato está perdido. Daí o autor da lição vai contar depois uma outra história do soldado. De um soldado. O soldado deveria ter sido dispensado, foi de novo para uma segundo. O soldado se inscreveu para o segundo serviço, segundo período do serviço militar. Foi recrutado de novo. Aí ele queria se alistar novamente. Provavelmente alguém ficou interessado, né? O porquê. Ele responde: tentei a vida civil, disse ele, mas ninguém está no comando ali. E daí ele fala que na lição dessa semana vai falar sobre uma crise de liderança. Eu acredito que a moral da história aqui é que o ser humano precisa de uma liderança forte, de uma liderança confiável, principalmente nesse sentido, né, liderança confiável. Eu acredito que a moral da história do soldado aqui e do Confúcio não tem como ser pejorativa, né? Legal. Avançando agora então para domingo, o rei está morto. E aí, vida longa ao rei na ponta da linha de domingo. Isso, o autor da lição vai trazer diferentes perspectivas com relação à morte de Uzias. E como é que foi essa morte de Uzias? Primeiro para a gente entender, tá, gente? Essa morte de Uzias é o seguinte: Uzias, ele teve um reinado longo, foi um reinado próspero, e ele não era da descendência de Arão. Tá, ok, não era da descendência não. E ele queria se purificar, provavelmente, com os incensos do templo. E os sacerdotes tentaram impedir, porque ele não era da descendência de Arão. Ou seja, ele não era sacerdote. Não era para estar fazendo sacerdote, isso. E não fazia parte da doxologia, não fazia parte da mitzvah, precisava ser da tribo de Levi e especificamente da casta de dentro da tribo de Levi, vinda da linhagem de Arão. E ele não era.
E ele ficou nervosinho, muito temperamental o menino aqui, ficou bravo e acabou se abatendo uma lepra sobre ele. E aqui o link, inclusive, que o autor da lição fez semana passada, naqueles versículos da semana passada, quando nós elencamos lá a iniquidade do corpo, a cabeça enferma, né? O Israel estava com a cabeça cheio enferma, de chagas e feridas, e com o coração fraco, né? E é feita uma comparação que caiu sobre ele chagas similares àquelas que Yeshayahu estava falando. De certa forma confirma aquela ideia de que Isaías era da corte, né? Porque Isaías tinha acesso a informações que o povo comum não tinha. Provavelmente Isaías viu a deterioração da saúde de Uzias, né? E o detalhe, gente, aqui é dedução lógico-especulativa minha. Se há este link entre as chagas no corpo e as chagas descritas alegoricamente ao povo, provavelmente o nosso amigo aqui temperamental, que ficou nervosinho porque não pôde usar o incenso, estava com o mesmo pecado do povo. Qual era esse mesmo pecado do povo? Não estava atendendo a rive, ou seja, ao conflito, aos problemas da viúva. Não estava fazendo mishpat, não estava fazendo juízo para o órfão. Estava oprimindo, estava aqueles pecados que a gente elencou a semana passada, falta de misericórdia, falta de tzedakar é ato de justiça, falta de hesed, falta de misericórdia, provavelmente eram os mesmos pecados, e por isso as chagas similares, porque o pecado era parecido. Não deve ter sido propriamente só por causa do incenso, até porque, na semana passada, o que a gente viu? Que Deus estava farto dos rituais. Isso ajuda a responder uma pergunta que eu estava aguardando aqui para te fazer, mas agora tu perdeu a graça. Mas faz só para o povo entender. Tá bom. O Uzias não pode balançar o incensário no templo. Por que Davi pode comer os pães da preposição? Está respondido. Tá aí. Está respondido. Aí o terceiro ponto, né, que eu já falei, o corpo leproso e a imoralidade do povo, que é o paralelo que o autor da lição faz. E aí o quarto ponto vai falar da morte dele, daí ele já dá uma datação, tem datações diferentes, mas tudo bem. Mas não tem problema, o dia que você fizer uma tese, você procura os outros espectros. Ou você recupera as imagens das câmeras de segurança do palácio, que tem a data de Jerusalém. Isso. 740, né, a questão da crise de liderança, aquele contexto que a gente estava falando, é o Império Assírio, o Tiglat-Pileser III, ele assumiu o poder mais ou menos também, a gente em 745. Bom, esta é a Você fez a comparação de Uzias e Isaías? Ah, sim, falta isso. Faltou esse detalhe, que é o detalhe número 2. É o seguinte, gente. O autor da lição também faz um paralelo entre Uzias e o Yeshayahu, o Isaías, né? Fala o seguinte, ele fala que o Uzias ele foi atrás da santidade com presunção, então ele se aproximou do Eterno. Corban, Olá, que é o sacrifício do holocausto, que é o chegar, é um símbolo, é uma alegoria de como você se aproxima do Eterno. Você se aproxima do Eterno com o Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo. Então a sua aproximação do Eterno é com Cristo. Imediata. Agora os dias ele se aproxima com presunção, com motivação errada e se exaltando. Eu sou o rei. O aproximar com o Cordeiro é justamente o oposto. Você reconhece o seu pecado, você reconhece. É uma humilhação no próprio ato simbólico do Corban. Do Corban Olá. Todos os Corban Olá, Corban Ihá, todos eles. Agora, Yeshayahu não, o que acontece? Ele esperou que a santificação alcançasse de acordo com o autor da lição. Ele admitiu a sua fraqueza, ele ansiava pela purificação. Acredito eu que ele, enquanto Israel também, ele é um homem que fazia parte de Israel, a esposa escatológica, ele ansiava por intimidade com o caráter do esposo, que é, no caso, o Eterno. E essa intimidade faria com que ele tivesse hesed, misericórdia, que ele praticasse tzedakar, ato de justiça, ato de bondade, ato de caridade, e que provavelmente o nosso amigo Uzias, que ficou nervosinho com o incenso,
não foi atrás disso. Ele não estava interessado em ter misericórdia no coração, no livre coração, ou praticar ato de caridade, ato de misericórdia, ato de justiça, etc. A intenção dele era outra. Talvez estava com remorso, com peso na consciência, sabia que o Deus era poderoso. Queria barganhar uma libertação. Queria também, exatamente. Legal, avançando agora na ponta da linha de segunda-feira, que tem, né, como título do dia Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Primeira coisa, gente. Santo, 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 você pode dizer que é uma evidência da Trindade, mas é uma evidência bem levinha, né, gente? Isso daqui é questão do superlativo, né? A gente tem, por exemplo, o Kadosh Kadoshim, Santo dos Santos. É uma maneira deles se expressar, de aumentar o superlativo, é o Santíssimo. Então, Santo, Santo, Santo. 3 vezes santo. Isso, 3 vezes santo. Então tem outros versículos que a gente pode utilizar. Uma coisa legal que é na língua portuguesa, eu estava vendo esses dias português de Portugal, eles falando, né? Em português de Portugal, quando eles querem falar muito, eles repetem a palavra. Então, por exemplo, levantei cedo. Cedo. Ao invés de falar, eu levantei bem cedo, a pessoa pode falar, levantei cedo. Pois é, e aqui, gente, não é cedo. Aqui é santo. Por exemplo, tem o Kadosh Kadoshim, né? Repete. Agora aqui não. Santo. Aqui, vamos lá, gente. Primeira coisa vai falar, Isaías poderia sentir medo, a gente já trouxe aquele contexto, que ele estava na corte, né, de saber quem. Só que ele teve, em razão de uma guerra iminente, né, mas ele teve aquela visão, e na visão, né, ele teve a visão do trono de Deus, e a expressão repetida 3 vezes, o Kadosh. E o interessante é justamente o que estava faltando para o povo era Kadosh. Kadosh é santidade, tudo bem, mas Kadosh também significa o casamento. O Kadosh é o desposar. A raiz de Kadosh ela também significa o desposar. E o que estava faltando para esse povo, gente? Intimidade com Deus. A esposa Israel, a igreja, ela estava sem intimidade com Deus. Ela não refletia o caráter de Deus e não cuidava do órfão, não cuidava da viúva, não tinha misericórdia, não praticava se vacar, nada. Mas tudo bem, continuando. Agora aqui, Yeshayahu tem a visão do trono. O trono traz pra gente o quê? Autoridade. Mais ou menos ele fala assim, olha, tudo bem, aquele trono ali está caindo. Aquele rei que se senta nesse trono terreno está caindo. Mas esse trono que você está vendo é só uma sombra, é só um selen, é só um reflexo. O verdadeiro trono é o meu e o verdadeiro rei sou eu. A verdadeira autoridade, ela é minha. E daí outra tradução vai falar sobre fenômenos sobrenaturais. Provavelmente ele estava a questão de tremor, né? Ele fala de um abalo sísmico, né? Aqui, né? Sentiu o resultado. Aqui, fala aqui, ó. Chamada das palavras Santo Santo, sentiu o resultado de um abalo sísmico do chão dele e olhou através da fumaça rompiante à medida que se enchia o templo. Deveria ter sido uma experiência impressionante. Outra tradução destaca isso. Depois, outra tradução vai para uma comparação entre outros navi, entre outros profetas. E vai citar Ezequiel, e vai citar Daniel, 2 profetas que estavam cativos. Vai citar João na ilha de Patmos, também cativo. Por fim, daí mais 2 pontos aqui, ele vai falar o que, gente? O 4, ele vai falar sobre estabelecer um paralelo entre a perfeição do nosso Criador com a conduta pecaminosa daquele povo. E isso vai estar numa citação de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Quando Isaías contemplou essa revelação da glória e majestade de seu Senhor lá no trono, tá, gente? Sentiu-se oprimido com o senso de pureza e santidade de Deus. Que contraste entre a incomparável perfeição do seu Criador e a conduta pecaminosa de Israel, conduta pecaminosa do povo. E por fim, né, para a coisa não ficar muito terrível, né, ele fala, inclusive está no texto, que Deus ofereceria possibilidade de techuvá.
possibilidade de arrependimento, do regressar para as condutas boas, que inclusive fala no livro de Isaías, né? O tov é utilizado para a expressão tov, bom. O techuvá é o regressar para o tov da semana da criação, o tov meod da semana da criação. Agora eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz no vídeo da semana passada, com 8 versículos. Isaías 6, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 1 até o versículo 8, vamos dar uma rápida passadinha por eles. 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e o seu sequeto enchia, suas vestes, enchia o templo. Esse verso a gente já explicou. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés. Um ponto aqui, gente, interessante, é que a gente pode até achar que talvez tenha uma questão fisiológica dos anjos, mas o principal aqui é o sentido figurado, no sentido de reverência, no sentido de santidade, esse cobrir o rosto no sentido de respeito, de respeito e de reverência, os pés também. Os 6, e chamavam uns para os outros dizendo, e daí aquela expressão que a gente encontra, Kadosh, 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 Yahué. E daí que a gente usa o Adonai, né, que é o substitutivo. Yahué Tzvaot. A expressão hebraica que Isaías usa aqui, gente, Senhor dos Exércitos. Adonai Tzvaot, em um contexto de guerra, em um contexto de fragilidade de seu povo. Ele vai utilizar essa expressão. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava. Aqui, gente, e a casa encheu de fumo. Preparação para a guerra. 6:5. Então disse Esse eu. fumo é uma referência ao incenso também. O incenso do templo, né? Mas é que na verdade aquilo era utilizado como arma também, né? Em tempos passados. A arca do concerto, onde o Mishkan Kodesh, ela avançava. Havia um trabalho ritual de chamamento da congregação. Os sacerdotes tinham um papel nesse trabalho. Daí a gente tem aqui, depois do 4. No 4 a gente encerra segunda-feira. Isso. A gente tem aqui depois mais algumas passagens que vão ficar para a lição de terça-feira. Legal. Na terça-feira, uma nova pessoa na ponta da linha, Alexandre. Legal. Na lição de terça-feira a gente vai centrar em Isaías 6, 5 a 7, que é a continuidade do texto que o Ricardo estava lendo. E vai ter ali uma cena primeiro de Isaías, ele se humilhando, ele se percebendo impuro, de impuros lábios, indigno de estar diante da majestosa presença de Deus, e ele sente que ele vai ser destruído. É muito interessante a relação agora de paralelo entre Uzias e Isaías, sendo um contrário ao outro. Uzias, quando busca a presença de Deus, é de forma altiva, querendo exercer a função de incenso que não era dele. Isaías, quando está na presença de Deus, é levado à presença de Deus em visão e ele sente que ele é indigno de estar ali e ele se humilha diante de Deus. É muito interessante esse contraste. É muito interessante também a presença do fumo ali, dessa fumaça. O Ricardo apontou, né, as cerimônias que aconteciam quando a arca ia para a guerra à frente do povo e que se balançava o incensário ali. É interessante como essa figura de referência ao incenso está constante aqui. Por quê? Logo na sequência, depois que Isaías ele se percebe impuro e de impuros lábios, vem um daqueles anjos e pega uma brasa do altar. Pegar a brasa do altar é muito significativo, porque era o fogo do altar que era usado para acender o incenso. E ele leva essa brasa até Isaías e toca com essa brasa na boca de Isaías. Aí ele fala o seguinte para Isaías: a tua iniquidade foi retirada, o teu pecado foi expiado. E aí olha a diferença aqui que nós temos entre Isaías e Uzias. Muito legal. Isaías pretendia oferecer incenso. Isaías se torna ele próprio o incenso.
na medida em que ele é tocado com a brasa viva do altar, para que ele se torne purificado. Ele se acende e vai se tornar fumaça. Essa fumaça, Isaías participa dessa fumaça agora. Depois que ele é purificado, a gente vai chegar na lição de quarta-feira. Então agora ele está apto para a função que Deus tinha chamado ele. Nossa, dá um sermão isso, hein, pessoal? Dá. Essa comparação do oferecer incenso versus ser o próprio incenso. Ricardo, colocar os textos, né? Os versos que você ainda não tinha lido, o 5, Não 6, precisa. 7. Não é destacar os... Não precisa. Então vamos lá. A questão do incenso, gente, também tem uma alegoria com relação à oração. Oração. Vai para o Apocalipse, né? Isso, com relação à oração e com relação a você, ser o cheiro suave, que é a coisa de você ser aceito. E aí, se você pensa para o contexto, né, Isaías orando em intercessão pelo povo, lembra muito a oração dos santos lá de Apocalipse, que sobe como incenso. Então, esse ser incenso pode ser orar por... E aproveitando todo o contexto que a gente está trazendo aqui nas duas lições, né? Ou seja, Isaías já pertencia à família real. Ele poderia estar muito bem tranquilo com seus privilégios, com seus acessos. Explorando a viúva e os órfãos. O dia está explorando a viúva, mas no caso, eles já estavam ali preocupados, porque a coisa estava começando a ficar feia. De um lado, teria a Síria. Do outro lado, a Assíria. O Egito está ali. Babilônia começando a complicar. Roma eles nem sabiam o que era. Mas foi uma escolha. Era um período em que a Grécia ainda era uma potência, né? Mas foi uma escolha de Isaías, é isso que eu queria, né, enfatizar. Foi uma escolha dele, apesar dos privilégios. Abandonar, vamos dizer assim. Se desprender. Os benefícios. Isso, só se desprendeu. Ele gozava ainda, né? Ele não fez volta de pobreza, né? Mas a gente não sabe, né? Qual que era a situação material de Isaías. Ele não fez volta de pobreza, gente, mas alerta de spoiler, tá bom? alerta de spoiler, mas todo mundo sabe, né, gente? A tradição também, ela nos conta que o final de Isaías foi cortado em 2, né? Foi cerrado. Sofreu por isso. Mas com 92 anos. Acho que é interessante a gente. 92 anos. Acho que é interessante fazer um apontamento para situar. O que não ajuda muito, né? Sei lá. Ser cerrado com 92 anos ou com 17 não faz muita diferença. Depende. Não, segue baile. Então tá. Avançando então para quarta-feira. Comissão Real é o título aí do dia, na ponta da linha, Alexandre. Tá certo, na lição de quarta-feira é feita a pergunta daí, né, em Isaías 6:8. A quem enviarei? E aí a resposta pronta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante que aquele que até alguns momentos se achava impuro, de impuros lábios e indigno, agora que foi purificado pela brasa do altar, ele fala: não, eu estou disposto aí, eu estou disposto aí. A iniciativa não parte dele, não é ele que fala assim, eu vou fazer. Não. Ele é chamado. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí nós temos, então ele se torna um apóstolo, né, um enviado. E aí nós temos aqui 4 passagens, Salmos 33, 17 e 2 de Hebreus, Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 10, 19 a 23 e por fim Apocalipse 5. Em todas elas, visões relacionadas ao santuário, a presença de Deus como nosso sumo sacerdote no santuário, a existência de um santuário e sempre entendendo o templo como uma fonte de encorajamento. Nós somos encorajados porque nós sabemos que Cristo ministra para nós no santuário celestial, nós somos encorajados porque nós sabemos que existe um santuário, e aí lá em Salmos Davi vai dizer, né? Entrei no santuário e entendi o fim deles, o fim dos ímpios. Então a gente entende que haverá um juízo. Tudo isso está ligado ao templo e a entender o templo como um lugar de encorajamento. Essa é a lição de quarta. Legal, pessoal. E agora, avançando ainda na ponta da linha, de quinta-feira, tem como tema apelo espantoso. Na ponta da linha? É um apelo espantoso porque está centrado na mensagem de Isaías 6, 9 a 13, que fala assim, agora você vai lá e prega para eles. Beleza. Eis-me aqui, envia-me a mim, agora Isaías vai pregar. Só que daí começa a apresentar as características dessa pregação. Isso. Ouvis e não entendeis. Engorda o coração do povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não se converta nem seja sarado. Parece estranho. Então Deus vai endurecer o coração? O Ricardo já falou muitas vezes, né, do endurecer o coração do faraó. O que é isso? É a rejeição sucessiva aos apelos do Espírito Santo, ao chamado ao arrependimento. Engorda o coração do povo, eu imagino que alimenta o povo, fala para o povo. Faz-lhe pesados os ouvidos, ou seja, fala até que o ouvido dele fique pesado. Fecha-lhe os olhos, fala que eles vão até dormir de ouvir você falar. Porque não se converta.
nem seja sarado. Esse povo não vai ser curado. Então, vai pregar na certeza da rejeição. É essa a mensagem, essa a missão de Isaías. Vai e prega, você vai ser rejeitado. Vai e prega, a mensagem vai ser rejeitada. Então, parece uma coisa absurda. Mas a explicação vem lá no versículo 13. A 10ª parte ficará, ou seja, embora a maioria rejeite, embora vai descer espada sobre Israel, embora a desgraça e a rejeição sejam certas, a 10ª parte ficará. Ou seja, vai ter um remanescente que vai ouvir. Vai ter alguém que vai se arrepender. Vai ter um remanescente que é a santa semente, que está descrita lá em Isaías 6, 9 a 13. Então, apesar de que a elite judaica na época, apesar de que a maior parte do povo não ouviria o chamado de Isaías, uma 10ª parte ficaria. E é interessante, a 10ª parte é o dízimo, é a parte do Senhor. Sim. E fica aqui, né, uma lição para nós, né, sobre essa 10ª parte, porque muitas vezes você se envolve no ministério e você espera o sucesso. Então, né, os inscritos até estavam desejando para nós 10 mil inscritos no Natal, ganhar isso, né? E a gente sabe que uma pequenina parcela assiste o vídeo, aprende, que é quem comenta. A gente tem o gráfico, né, de engajamento do vídeo, a gente percebe assim que nos primeiros segundos lá, primeiros minutos do vídeo, metade da nossa audiência já trocou de canal, já não está interessado. A gente acha que, vamos dizer, tá dando umas 1000 agora, né? Por vídeo. 1000 visualizações. A gente acha que tem umas 300 entrelinhando, né? 300 Cara, mas 300 pessoas acompanhando a gente já é gente pra dedéu, né? Então, fica uma lição, né? Isaías foi chamado para uma missão onde já foi falado o prognóstico, falando assim, da sua missão, 10% vai te ouvir. Então, se você é professor da escola sabatina, às vezes você tem só um aluno dos 10 alunos da sua classe que é envolvido. Mas no caso de Isaías, não, ninguém vai te ouvir, não. Não, mas no final fala. A 10ª parte vai ficar. Não, vai sobrar. A 10ª parte ficará, a santa semente. Sim, vai sobrar um remanescente, mas a mensagem dele não ia ser ouvida. Não ia ser ouvida. Mas fica só essa questão assim, de que você é chamado para o ministério, né? E que se tiver uma pessoa aí que te ouça, se tiver um adolescente que possa ser beneficiado pelo seu ministério, uma pessoa na sua família, no seu bairro, na sua igreja, não desista, não busquem likes, né? Não busquem números, busquem simplesmente fazer o chamado de Deus, né? Para aquilo que você... Isso. E o detalhe, né? O que nós estamos falando aqui? O que é a toada de toda a mensagem de Isaías com atos simbólicos? Gente, todo profeta, ele tinha atos simbólicos relacionados à sua mensagem. E muitas vezes tinha questões relacionadas ao nome. Toda a mensagem do livro de Isaías é Yahweh, Adonai salva, Adonai te auxilia, Adonai te socorre. Essa é a mensagem. E essa mensagem de Isaías é para Israel. Era para a igreja. Era para o povo. Era para a instituição. E esse povo, essa instituição, não ouviu. Mas Deus, felizmente, em sua infinita misericórdia, isso aconteceu ao longo de toda a história da Bíblia, deixou uma sobra. Sempre tem alguém que deixou um remanescente, um restinho. E nota de novo, gente, nós estamos numa lição falando, enfatizem isso na classe. Você que é entreliano, gente, não deixa o pessoal achando que o problema no tempo de Israel era porque o pessoal não estava guardando o sábado, direito, não estava porque o pessoal não estava cumprindo as festas da Lua Nova, o chamado para a congregação. Não deixa que é cumprimento formal de mitzvah, mas é a questão da toda a finalidade. Eles não tinham intimidade com Yahweh, eles não tinham intimidade com o caráter eterno e estavam tratando mal a órfã, estavam tratando mal a viúva, estavam negligenciando a viúva e fazendo com que tudo aquele ritual que é bom, que foi dado por Deus, que é bom que faça, ficasse pesado, perdesse o sentido, tivesse necessidade nenhuma. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, o cristão que coloca gelzinho no cabelo, pega a Biblinha põe a Biblinha aqui, sai mostrando para todo mundo com a Bíblia e encontra um necessitado na rua e fica com nojo, com cara de... Ou seja, deve ser bandido. Fica com... isso é totalmente incompatível. Esse pegar a Bíblia, esse pentear do cabelo, essa roupinha bonitinha,
é pesada para Deus. Aqui dentro. É pesada para Deus. Se aqui dentro você não tiver um coração forte tem empatia pelo próximo. Coração fraco é egocêntrico, só pensa em si, só pensa em se exaltar, em que todos pensem que ele é o cristão consagrado, que ele é o cristão perfeito, que cumpre os mandamentos, vai na igreja sábado, domingo, quarta-feira, faz estudo bíblico, dá estudo bíblico, mas não tem compaixão, não vale de nada, é pesado. Legal, pessoal. Encerramos então aqui mais esse segundo vídeo, mas ainda temos para terminar uma oração final então do Marcos André. Então, Marcos, ora e encerra para nós. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu gostaria de ler com vocês a pergunta que está na parte de sexta-feira, a pergunta número 3, que diz assim: em Isaías, no capítulo 6, por que existem tantas conexões com o dia da expiação? Na verdade, Isaías 6 é o dia da expiação. É quando Isaías olha o santuário de Deus, né? Ele olha tudo, a fumaça saindo do trono de Deus, ele identifica imediatamente o dia da expiação, que era um dia extremamente solene, era o dia mais solene dos ritos do santuário, e ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Então ele identifica que nesse dia era um dia de juízo e ele estava despreparado para o dia do juízo, né? E aqui no complemento da lição diz assim: considere o fato de que nesse dia de juízo anual Deus limpava seu povo, purificando do pecado os fiéis. Então ele apagava o pecado daqueles que haviam se arrependido, né? E eliminava os infiéis do meio do povo. Então nós devemos nos lembrar que nós estamos vivendo nesse dia, no dia do juízo, desde 1844, desde 22 de outubro de 1844. Então nós devemos viver de maneira solene. Então aqui existem duas posições, né? Existem pessoas que vão ser limpas do pecado, vão ter os seus pecados apagados, e existem pessoas que vão ser eliminadas do meio do povo. Qual lugar que nós devemos estar? Nós devemos estar sob aqueles que estão sob as brasas do altar, ou seja, que receberam o sangue de Jesus para a purificação dos seus pecados. Que Deus nos abençoe para que possamos viver todos os dias solenemente, para que quando o nosso nome for passado diante do altar do Senhor, possamos estar entre aqueles que serão purificados do pecado e não aqueles que serão eliminados com os seus pecados, né? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos deu instruções na Tua Palavra, mais uma vez o Senhor nos fez compreender um pouco mais sobre verdades tão profundas do livro de Isaías e da Tua Palavra de uma maneira geral. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos purifique com a brasa viva do altar, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser purificados do pecado e estarmos preparados para vivermos eternamente com Cristo. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, amigos, chegamos ao final e até a semana que vem, quando voltaremos com mais um estudo. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pela sua participação e de todos aí que têm assistido esse vídeo. E fica aqui o apelo: comentem, deem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, assim como Ediso Nascimento tem feito. Né? Sabemos que nós vamos compartilhar com muitos, mas poucos talvez. O pessoal com o comentário ficou no limbo. Tem comentário bom, que eu fico com pena, tem comentário que não é tão bom assim, que eu não fico com pena não. Mas o importante, comentem, né? É o comentário evangelístico que a gente fala, né? Para dar engajamento, né? Exatamente. Tá Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Vamos dormir. Atualização de board para as referidas esposas saberem que nós estávamos aqui mesmo? 1h da manhã. 1h da manhã. Tchau. Tchau.